Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje é dia 17 de fevereiro, sábado, e nós estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor, buscando a sua presença em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você nesta manhã abençoada, neste dia abençoado que está começando, porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar em nome de Jesus. Abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 10, nós vamos continuar do ponto que nós paramos ontem. Amém? Porque essa leitura que nós estamos fazendo aqui da epístola de Paulo à igreja em Corinto é extraordinária, meus amados. E ela fala muito ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã e queremos pedir a tua bênção, a tua graça, que o Senhor fale conosco, ministre no nosso coração a tua palavra poderosa e dá-nos o entendimento e a compreensão para colocarmos a tua palavra em prática em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, lembrando que amanhã, 19 horas, nós temos o culto. Você é o nosso convidado para adorar o Senhor e para recebermos o alimento espiritual, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vimos aqui ontem que Paulo ele voltou ao tema de Apolo, Paulo e Cefas, porque aquela igreja de Corinto ela estava dividida aonde uns se achavam melhores do que os outros. Uns diziam, não, Paulo é melhor do que Apolo. Apolo é melhor do que Paulo. Cefas é melhor do que Apolo. E, enfim, aquela discussão sem fim, né? Que era, nós nunca vimos isso, né? Eu, pelo menos, nunca vi. Glória a Deus. E aqui diz assim em 1 Coríntios 3,10, a responsabilidade dos que ensinam. Está na epígrafe desse texto que nós vamos ler agora, a partir do verso 10. Porque Paulo agora está falando da responsabilidade daqueles que ensinam, para não criar, por exemplo, não trazer divisões ou mesmo fazer discípulos de si mesmo. Então ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E é disso que Paulo falou até aqui, que o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento da igreja, o fundamento das nossas vidas, de tudo que nós vamos construir, de tudo que nós vamos fazer em Cristo, ele deve ser o fundamento, ele deve ser a base. Então aqui Paulo está dizendo que ele, como pela graça de Deus, lançou o fundamento. Ele não inventou nada. Ele simplesmente ensinou o que deveria ser ensinado, que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E não há outro caminho de volta para o Pai. Não há outra forma de ter os nossos pecados perdoados. E este é o fundamento. Aí então Paulo diz: olha, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Prudente por quê? Porque eu falei o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Eu não falei nada de mim mesmo, não quis fazer discípulos de mim para mim, ou construir o meu próprio reino. E então ele diz: e outro edifica sobre ele. Então Paulo lançou o fundamento e outros vão edificar sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O fundamento é Cristo. Mas agora o que nós vamos construir sobre esse fundamento, cada um deve ser prudente também nessa construção. Veja, esse texto ele não fala de salvação, ele fala de galardão. O que é galardão? É aquilo que o Senhor vai, as nossas obras que ele vai julgar. Nós já estamos salvos, mas a obra de cada um de nós será julgada e cada um de nós receberá o galardão pelas obras que nós fizemos. Então aqui diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, princípio, ponto de partida, o fundamento é sempre Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Jesus Cristo. A salvação pela graça, aonde nós fazemos, a partir desse momento, nós temos que ter Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E então ele continua dizendo, né, versículo 11 que nós lemos, que ninguém pode lançar outro fundamento além desse. Em outra epístola, ele diz ainda assim que, ainda que um anjo venha falar um evangelho diferente,
Não ouça, não acredite. É maldito quem fizer isso. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que Paulo também diz. Nós temos que tomar cuidado com o fundamento, para não perder o fundamento que é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, então nós estamos falando que essa pessoa ela é salva, ela tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, mas agora ela vai caminhar na palavra de Deus e vai edificar sobre esse fundamento. Então ele diz, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento o material que ele usa, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja que nós podemos dividir essas 6, né? Seis materiais em dois grupos. Aquele grupo de materiais que são nobres, que são ali o ouro, a prata, pedras preciosas, e aqueles materiais que não são nobres, são simples, são comuns, que é a madeira, o feno, a palha. Então nós podemos dividir nesses dois grupos. E aí a pergunta que nós podemos trazer nesse texto para nós que somos salvos em Cristo, por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos perdoou e nos reconciliou com o Pai, é: com que material eu estou construindo agora sobre o fundamento que é Cristo? Veja, quando nós falamos de ouro, prata e pedras preciosas, nós estamos falando de materiais nobres, que têm um custo alto. Qual é o custo? Qual é o preço que nós estamos pagando nessa edificação? Ou nós estamos fazendo ela de qualquer jeito, sem muito zelo, sem pagar um preço por isso? Madeira, feno, palha, coisas que se pode pegar ali, se catar ali, se achar, que não tem preço, que são até de graça. Que tipo de material nós estamos usando? Qual é o preço que nós estamos pagando? Você sabe que carregar a nossa cruz também tem a ver com isso. Com a obra, com o preço que nós estamos pagando. Sim, ainda há um preço a se pagar. Porque cada um de nós tem a sua própria cruz para carregar. Deve entrar pela porta estreita, andar no caminho apertado. Então aqui nós estamos falando daquelas pessoas, aqui recapitulando, que sim, estão salvas, porém nós vemos que aqueles que edificam com materiais nobres, onde eles pagam um preço para poder edificar sobre o fundamento que é Cristo, porque não tem outro fundamento que não seja Cristo. Quando não é Cristo como fundamento, nós podemos comparar aquele homem que ouve a palavra de Cristo, não pratica, e quando vêm os ventos, as tempestades, os rios, as enxurradas, a casa foi construída sobre areia e não sobre Cristo, e essa casa cai. Então não é dessa casa que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a edificação sobre a rocha, mas o preço que nós estamos dispostos a pagar sobre a rocha, para edificar este edifício, porque nós terminamos o versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 3, onde Paulo escreveu assim, ó, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo continua nessa ideia de edifício. Então, se nós somos edifício, com o que nós estamos construindo? Que preço nós estamos pagando? Ou nós não estamos tendo este zelo nesta edificação como nós deveríamos ter? Então, estamos construindo com madeira, com palha, com feno. E então, ele continua no versículo 13 dizendo: manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Nesse dia, todas as nossas obras serão provadas pelo fogo, é o que diz a palavra do Senhor. Virá o fogo provar as nossas obras. Ouro permanece e vai se tornar mais puro ainda. Prata permanece e vai se tornar mais pura ainda. As pedras preciosas, mais limpas ainda. Mas a madeira, o feno e a palha, eles se queimarão. Desaparecerão aquelas obras que foram feitas com esse material. Então, quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar assim, nossa, e veja, que construção bonita, poderíamos pensar. Mas como nós estamos falando de coisas espirituais, os nossos olhos não podem ver. Então, às vezes, nós olhamos para a vida de alguém e dizemos, nossa, essa pessoa faz um trabalho tão maravilhoso para Deus, e nós não sabemos que essa pessoa está apenas construindo com madeira, feno e palha. Mas a obra de cada um será provada,
será provada no fogo, e a obra vai permanecer ou não. O ouro permanece, a prata permanece. Já quando a madeira vai para o fogo, a palha, o feno vai para o fogo, eles se queimam e desaparecem. Desaparece tudo. Normalmente, né, volta a ser lá novamente, nitrogênio. E ele continua aqui: se permanecer a obra de cada um, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Então nós estamos falando aqui de pessoas que estão salvas, mas que uns são mais cuidadosos, uns estão pagando um preço mais alto, se dedicando, amém? Fazendo um trabalho com dedicação, com esmero para construir. Outros não. Outros estão construindo com madeira, palha e feno. Então, quando esta obra for provada, a pessoa vai receber o galardão, cada um pelo aquilo que fez. Então, este julgamento aqui diante de Jesus, e que todos nós vamos passar, não é o julgamento para a vida eterna ou para a morte eterna, mas esse já é um julgamento posterior, que tem a ver com a obra de cada um. Aqui a obra de cada um será provada. E veja, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Senão, não vai receber. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Qual é o dano? Perdeu tudo que ele fez. Tudo que ele edificou. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Porque não vai ter obra nenhuma para receber galardão. Mas está salvo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, amados, nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós temos que fazer e construir e edificar esta obra nas nossas vidas, andando na palavra, vivendo a palavra, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, de todo o nosso coração, com fervor. Nós não podemos, amados, servir a Deus de outra maneira. Não podemos andar com Deus de qualquer jeito. Mas nós temos que andar com todo o nosso coração. E certamente as obras que nós faremos serão obras com ouro, com prata, com pedras preciosas. Em nome de Jesus. Então esse alerta aqui é para aqueles que principalmente ensinam. Mas nós também, como pai, como mãe, estamos o tempo todo ensinando os filhos, né? Ou como cristãos, ensinando aquelas pessoas que estão à nossa volta, falando da palavra de Deus, estabelecendo o fundamento que é Cristo, mas também ensinando princípios da palavra de Deus, e nós precisamos edificar, nós precisamos ensinar com muita responsabilidade. E aqui Paulo está alertando para aqueles que se dizem discípulos de Paulo, ou discípulos de Apolo, ou discípulos de Cefas. Olha, cuidado, porque toda obra que você está fazendo pode ser uma obra que não vai ficar, vai ser queimada, porque é uma obra com madeira, com palha e com feno. Porque nós somos discípulos de Cristo, nós somos um só corpo, nós não estamos divididos em nome de Jesus. Amém? E ele termina dizendo no versículo de número 17, se alguém destruir o santuário de Deus, veja, destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha que sério que é isso. Ou seja, a responsabilidade de quem ensina. Ensinar algo que não está na palavra, ensinar com segundas intenções, ensinar buscando benefícios próprios. Amados, se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, eu estou ensinando, se eu ensinar algo que não é a palavra de Deus, eu posso estar destruindo o santuário de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós, habita em você. E ele continua dizendo, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Veja, esse texto que eu já vi sendo usado para outras coisas, inclusive para questões relacionadas a vícios, ele não está dentro do contexto. O contexto dele é o contexto de ensino, o contexto de partidarismo, de facções, de divisões e de um ensino sem responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos nesse sábado. Nós vamos juntos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas e declarar que Tu és o nosso único Deus. Nós nos rendemos e nos prostramos aos Teus pés. Nós te damos a nossa vida em nome de Jesus.
Perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós queremos te pedir, ó Deus, nos abençoa com sabedoria, com conhecimento. Assim como Salomão, Senhor, quando o Senhor aparece a Salomão em sonho, o Senhor diz a Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão pediu sabedoria e conhecimento. E o Senhor se agradou do temor, do zelo que Salomão tinha por Israel. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos dar também nesta manhã sabedoria e conhecimento, para nós sabermos e nos portarmos de maneira coerente, andando na tua palavra, vivendo a tua palavra, ensinando sempre com responsabilidade, com temor, sempre com o propósito de edificar o reino que é teu, que não é de homem algum. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção e a tua graça nesse dia, sobre cada um que está aqui, sobre a sua família. Senhor, derrama do teu espírito, dá ordem aos teus anjos, cobre as nossas vidas com o sangue preciosíssimo de Jesus, para nos proteger e nos guardar, para nos lavar, nos limpar, nos proteger, em nome de Jesus. E Pai, dá ordem aos teus anjos, para que estejam junto dos nossos, nos também guardando e protegendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, Deus abençoe este sábado, Deus abençoe a tua família, que você tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, com paz, com alegria, com saúde, com esperança, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, bom dia.